Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos quebra-cabeças mais curiosos dos textos antigos. É uma história que fica bem na fronteira entre fé, folclore e, quem sabe, biologia? Bom, vamos mergulhar nisso. A grande pergunta vem direto do livro de Gênesis. Jacó, um pastor, diz que usou umas varas de árvore descascadas para influenciar a cor da pelagem do rebanho dele. Olha, parece impossível, né? Quase uma magia antiga. Mas será que tem algo mais por trás dessa história? Tudo começa com um acordo de negócios. Um acordo de altíssimo risco, aliás. Jacó, já de saco cheio de ser passado para trás pelo sogro, Labão, decide que é hora de seguir o próprio rumo. Só que para isso ele precisa de um rebanho. E a proposta que ele faz é bem peculiar. A proposta de Jacó para Labão soou como música. Afinal, animais malhados eram raros. Então Labão aceita na hora. Mas, para ter certeza de que Jacó não ia conseguir nada, ele vai lá e, na calada da noite, tira todos os animais com essas características do rebanho. Ele deixa Jacó só com os bichos de cor única. Ou seja, a tarefa de conseguir filhotes malhados se tornou geneticamente quase impossível. O jogo estava totalmente armado contra Jacó. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. A arma secreta de Jacó não era nenhum conhecimento de criação seletiva. Eram varas, especificamente de choupo, amendoeira e plátano. Ele simplesmente descascou umas listras brancas nelas e colocou nos bebedouros, bem ali, onde os animais mais fortes iam para acasalar. E o mais impressionante, o método do Jacó funcionou. O rebanho de animais malhados dele cresceu tanto que o tornou um homem rico. Por milênios, todo mundo ficou se perguntando como, e historicamente duas grandes explicações surgiram para tentar entender isso. De um lado, a gente tem a explicação da fé. Foi um milagre, simples assim. Deus interveio para corrigir a injustiça de Labão e as varas eram, no máximo, um símbolo da obediência de Jacó. Do outro lado, uma crença popular muito antiga conhecida como impressão materna. A ideia era que os estímulos visuais durante a concepção podiam, de alguma forma, imprimir características nos filhotes. E olha que interessante, o próprio texto bíblico parece pender mais para o lado da providência divina. Porque mais tarde, quando Jacó vai explicar como ele ficou tão rico, ele nem menciona a técnica das varas. Em vez disso, ele conta de um sonho onde um anjo revela que era Deus quem estava garantindo que os bodes geneticamente certos acasalassem com as fêmeas como um ato de justiça divina. Mas calma lá, a ideia da impressão maternal não pode ser descartada como se fosse só folclore. Como fontes acadêmicas mostram, essa era uma crença levada muito a sério em várias culturas, desde a antiguidade até o século XVIII, e a história de Jacó era muitas vezes citada como a prova definitiva de que isso funcionava. E é aqui que a nossa análise dá uma virada fascinante. E se a resposta não estiver nem no milagre, nem na magia, e se ela estiver escondida no próprio método de Jacó, só esperando a ciência moderna para ser descoberta? Recentemente, alguns pesquisadores começaram a olhar para as varas de Jacó com as lentes da farmacologia e da epigenética. E o que eles sugerem pode mudar completamente o jeito como a gente vê essa história. Primeiro, vamos dar uma olhada na farmacologia. O nome pode parecer complicado, mas, trocando em miúdos, é o estudo dos efeitos de substâncias químicas nos seres vivos. E o que isso tem a ver com as varas de Jacó? Bom, tem tudo a ver com as árvores que ele escolheu. O pulo do gato aqui é que a escolha das árvores por Jacó parece não ter sido nada aleatória. A pesquisa botânica moderna mostra que tanto o choupo quanto a amendoeira e o plátano contêm compostos bioativos. Esses compostos, quando liberados na água, podem funcionar como remédios naturais, tratando inflamações e até distúrbios reprodutivos. Então a lógica é a seguinte: Jacó pode ter criado, de propósito ou não, um tônico de fertilidade para o rebanho dele. Ao colocar as varas na água, ele pode ter feito uma espécie de fitoterapia. Com mais animais saudáveis acasalando e tendo gestações tranquilas, o número total de filhotes aumentou. E isso, por sua vez, aumentou drasticamente as chances estatísticas de que os genes recessivos para manchas e listras, que ainda estavam ali, escondidos no rebanho, finalmente aparecessem. Agora, a segunda teoria científica é ainda mais surpreendente e vem de uma área chamada epigenética. Epigenética se refere a mudanças na atividade dos genes e não nos próprios genes. Pensa nisso como se fossem interruptores de luz que ligam ou desligam certos genes, e esses interruptores podem ser acionados pelo ambiente, como pela nutrição, por exemplo. A hipótese epigenética sugere que os compostos químicos das varas que as ovelhas grávidas beberam na água podem ter funcionado justamente como esses interruptores. Eles podem ter ligado os genes responsáveis pela pelagem malhada, que normalmente estariam desligados na maior parte do rebanho. Não é uma mudança no DNA,
mas sim uma mudança em como o DNA é lido. Então, no que a gente fica? Foi um milagre? Uma superstição que por acaso deu certo? Ou um exemplo impressionante de um conhecimento antigo de fitoterapia e talvez até de epigenética? Vamos tentar juntar as peças. A verdade é que, talvez, a gente não precise escolher só uma resposta. Essa história pode ser vista por várias lentes ao mesmo tempo. A fé enxerga a mão de Deus. O folclore reflete as crenças daquela época e a ciência oferece mecanismos naturais bem plausíveis que podem ter entrado em jogo. E aqui está o ponto que eu acho brilhante. Providência divina e mecanismos naturais não precisam ser inimigos. É perfeitamente possível que Deus tenha guiado Jacó a usar um método que tinha uma base científica real, mesmo que o próprio Jacó não entendesse isso. A bênção divina pode ter se manifestado através da própria biologia. No final das contas, a história de Jacó e suas ovelhas malhadas vai além de uma única explicação. Ela nos desafia a olhar para esses textos antigos com novos olhos, reconhecendo que eles podem ter camadas e mais camadas de significado que só agora a gente começa a desvendar com as ferramentas do presente. E a nossa jornada por Gênesis não para por aqui. No nosso próximo encontro, vamos investigar a história de José e a grande fome que atingiu o Egito, examinando as evidências históricas e arqueológicas que podem ou não confirmar esse evento tão dramático da Bíblia. Até lá!